Olá, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está nos acompanhando. Este é o Bereana Cast, o podcast da Igreja Batista Bereana, presidida pelo nosso querido pastor Erinaldo Santa Rosa. Continue conectado conosco. Bem, pessoal, este podcast está sendo aguardado há muito tempo, vocês não têm noção. Nós estamos muito animados com os nossos convidados, mas antes de falar com os nossos convidados, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, compartilhar esta mensagem e curtir. Clica logo aí em curtir. Aí você pode perguntar, Jairo, mas eu já vou curtir agora sem nem saber o que é que vai ser dito? Gente, primeiro, e se acontecer alguma coisa com seu celular? E se cair? E se alguém sair pegando seu celular? Você vai perder a oportunidade de já curtir esse vídeo. Primeira questão. Segunda questão. Com os convidados de hoje, vocês não têm noção. Quando vocês olharem para esses dois, você já vai falar, vou curtir. Então, sem mais delongas, vamos aos nossos convidados. Vamos lá, pastor Erinaldo e a missionária Sandra, que honra! Aplausos aí o pessoal que tá aí atrás. Que maravilha, chegou o dia, Léo, tão esperado. Gente, estamos muito alegres com a presença de vocês. Nós estávamos com essa expectativa porque... são vários motivos, né? Porque graças ao apoio que vocês deram pra gente, para começar esse projeto, sempre incentivando as novas ideias, sempre incentivando usar a tecnologia, os recursos ao nosso favor. Então, vocês precisavam estar aqui conosco. Então, vamos lá, dê as boas-vindas aí aos nossos telespectadores. O prazer é nosso, é nosso. Eu estava dizendo que eu não sou muito de podcast assim, né? Mas eu estou gostando, sabe? Esse bate-papo informal. Vai ser muito bom poder estar conversando sobre a nossa história, compartilhando sobre a história da nossa igreja, como começou tudo mais. Obrigado. Pastor. Uma alegria estar aqui com vocês e compartilhar então um pouquinho da caminhada, um pouquinho da nossa história, do ministério, a vida da família bereana. Com certeza é uma história de fé e que pode contribuir para animar a muitas pessoas também. Tenho certeza disso. Então, vamos lá, para começar a nossa conversa, é justamente o que a gente quer desenrolar aqui. Sim. O início desse ministério, como Deus confirmou isso no teu coração, no coração da missionária Sandra. E aí, pastor, fica à vontade, conta aí desde o início como foi a história da nossa igreja, a nossa querida igreja, uma igreja tão linda e relevante na nossa cidade, Igreja Batista Bereana. Uma retrospectiva bem rápida. Quando saímos de Ilhéus para o treinamento, o preparo teológico, então, depois de formados, permanecemos em João Pessoa 2 anos, mas tínhamos o desejo de retornar a Ilhéus. E, retornando a Ilhéus, trabalhamos na fundação da Igreja Batista Missionária e, após um período, recebemos de novo o convite para trabalhar em João Pessoa. E então retornamos para João Pessoa, entregamos o pastorado da Igreja Missionária ao pastor Gilmar Bonfim e retornamos para João Pessoa, lá após um ano auxiliando o Ministério do Betel Brasileiro, recebemos um convite para a cidade de Natal, a Igreja Batista Calvário, e sentimos a direção de Deus para cooperar com aquele ministério, sendo que no nosso coração havia sempre um desejo de se estabelecer na nossa terra. Apesar de eu não ser ilhéense, mas me criei aqui e Deus me deu a honra e o privilégio do título de cidadão ilhéense, mas eu sou natural do Campo Maior, do Piauí, e então esse desejo ficou guardado no meu coração. E um dia, caminhando pelas ruas de Natal, eu ouvi a voz de Deus que me disse assim: volte para a sua terra e comece um trabalho, e dentro de 1 ano eu te darei uma igreja estabelecida. Foi bem claro isso, assim, pastor? Foi uma voz bem nítida, inconfundível. E essa voz foi confirmada através de uma experiência. Tinha um pastor idoso
um homem muito sábio, de muito bom conceito lá em Natal, que era o pastor da igreja Batista em Natal. E eu fui visitá-lo um dia, fui no gabinete dele conversar com ele, eu era um jovem pastor, e eu me lembro que ele olhou para mim e disse: meu filho, volte para sua terra, comece um trabalho do zero, dê ao seu trabalho a visão que Deus colocou no seu coração, modele. Você vai ter uma igreja que vai acompanhar a visão que Deus lhe deu, e isso vai ser uma experiência muito rica para você. E Deus confirmou. Ele não sabia de nada. Depois de uma confirmação dessa, não tinha nem o que duvidar, né, pastor? E a gente pensa que Deus fala, Deus dá a visão, Deus chama, Deus produz a convicção. A gente pensa que tudo é muito fácil, apesar de ter toda essa certeza, essa convicção, mas os desafios foram tão grandes para a gente retornar. Mas Deus tinha falado com o Erinaldo que nós éramos para trabalhar, juntarmos o suficiente, financeiramente nos programarmos, para quando retornarmos para cá, teríamos subsistência para um ano. Lembra disso, Erinaldo? E nós trabalhávamos, eu me lembro muito bem que lá em Natal nós tivemos, assim, digamos assim, altos e baixos, né? No sentido de provisão. Sim. Porque a gente sabe como a gente enfrenta esse conflito financeiro. Toda pessoa que está começando no ministério, todo pastor, todo missionário sério, que não vê as finanças um fim em si mesmo, mas que vê a obra. Sim, estou entendendo. Tá entendendo É verdade. Então, o que acontece? Nós enfrentamos muitos desafios para retornar, mas nesses desafios, Deus foi tão fiel, porque Erinaldo, nesse inteirinho, solou sapato, porque ele costurava as sapatilhas, moldava as sapatilhas, e ele trabalhava todo esse lado. Nós confeccionávamos as trabalhava sapatilhas as vendas, eu e sei Sandra vendia. E vocês tinham quantos anos, mais ou menos, vocês lembram aí? Que faixa etária? Eu creio que a média era, quando estávamos de Natal, 28, 29 anos. Dois jovens com um chamado, com uma visão muito clara, né? Dois jovens, menos de 30 anos, com uma visão muito clara e passando por certas coisas que alguns jovens hoje em dia ia dizer: não, isso aqui não é pra mim não, tchau. Assim, não, Deus chamou, então não vai ser fácil. Porque Deus me chamou, Deus nunca disse que seria fácil, gente. Nunca. O apóstolo Paulo trabalhou, né? Fazendo suas tendas. A vida toda, nós dois sempre trabalhamos, mas sempre deu aula, eu sempre trabalhei, sempre com vendas, porque eu sempre gostei muito de vender. Eu gosto muito ainda, até hoje. E aí, depois disso, depois da confirmação desse pastor, Deus nos dirigiu de volta para a nossa terra. E na garagem da nossa casa, nós começamos um ponto de oração. No dia 5 de março de 1995, abrimos oficialmente. Nós retornamos para Ilhéus em janeiro, nos organizamos durante janeiro e fevereiro, mas no dia 5 de março nós iniciamos um trabalho de oração. Pela fé, nós já havíamos trazido de Natal 20 cadeiras dessas, elas estão aqui até hoje. É mesmo? Elas estão aqui até hoje. Essas primeiras da Taja Azul, as primeiras cadeiras, elas estão aqui. Tá vendo? Nós trouxemos pela fé. E na garagem da nossa casa, nós começamos com apenas 2 pessoas além da família. Sim. Eu, Sandra, os 2 meninos, 2 garotos pequenos e 2 pessoas. E começamos assim. E logo eu senti que eu deveria estar debaixo de uma cobertura espiritual, atendendo ao princípio da formação, da geração, o princípio espiritual e também até biológico. Quem gera igreja é a igreja. Então eu tinha que estar debaixo da autoridade de uma igreja, eu tinha que ter a bênção de uma igreja, porque quem tem autoridade para gerar igreja é a igreja. Quem gera líder é líder, quem gera ovelha é ovelha, quem gera igreja é igreja. Uma igreja só tem o seu nascimento límpido, legítimo, se foi através de outra igreja. Se ela teve uma mãe. Então, eu busquei imediatamente a cobertura espiritual da Igreja Batista Calvário, em Sobradinho, no Distrito Federal. Eu havia conhecido aquele ministério, havia conhecido o pastor Clóvis, e eu fui a Brasília pedir que ele me adotasse. Pedi que ele me aceitasse, eu fui a Brasília me colocando como ovelha dele. Eu quero ser sua ovelha, eu preciso de ser mentoreado, eu preciso que o senhor vá lá em Ilhéus,
conhecer a nossa congregaçãozinha. Nós queremos a sua cobertura, a sua bênção. E foi uma experiência maravilhosa. Paizão. Foi uma riqueza. Depois que fizemos essa aliança, eles estiveram aqui, o casal, né? Pastor Clóvis e irmã Betinha, ambos já estão na glória, já partiram, já estão com o Senhor. E eles nos assumiram. Tudo mudou. As portas se abriram. Sentimos uma bênção, sentimos segurança, sentimos paz. Não estávamos entregues a nós mesmos, não dependíamos de nós. Nós tínhamos uma igreja, uma mãe que nos acompanhava, que nos assessorava. Eu sempre me aconselhava com o meu pastor. E a igreja mãe apostou, acreditou, investiu, nos apoiou aqui. Eles vinham sempre aqui. E passamos apenas um ano na nossa garagem. Logo, logo, alugamos um ponto ali na Avenida Lotus. E também só passamos ali 2 anos. Porque no final do primeiro ano, Deus nos deu a bênção da aquisição desse terreno aqui, na Rua Argélia. E em 6 meses, nós levantamos o templo. E foi, se você me perguntar como foi, eu não sei dizer. Nós não tínhamos a menor condição, nem mesmo de comprar o terreno. Agora, pastor, antes da gente seguir já, né, Sim. desse ponto do terreno, uma coisa que me gerou aqui uma curiosidade. As pessoas que começaram, né, as primeiras ovelhas lá na garagem e depois na Lotus, eram pessoas que já conheciam o senhor do trabalho aqui, também novas pessoas que foram agregando as duas coisas. Como foi crescendo assim esse ministério? Algumas pessoas amigas por nos conhecerem e confiarem em nós já. E estarem como que desigrejadas. Sim. Então nos procuraram e se uniram conosco. E a outra grande maioria nós fomos ganhando passo a passo no dia a dia em cada tempo. Eu pergunto isso, pastor, porque vamos lá, uma congregação que começa numa garagem, depois num lugarzinho pequeno. Então, na visão atual, não é tão atrativa. Eu digo na visão atual, não estou dizendo que é correto, mas eu estou falando como hoje as pessoas escolhem estar no lugar para congregar. Exato. Se já for bonito, se já tiver tudo pronto, o ministério de louvor, se o som for bom, se tiver climatizado, com ar-condicionado. Mas essas primeiras pessoas que Deus colocou na tua vida para o Senhor liderar e que se converteram lá, e outros foram já convertidos mais na confiança de conhecer o que o Senhor trabalhava da forma correta e tal, elas estavam ali realmente pelo amor à obra, pelo amor ao evangelho e não pela estrutura. Com certeza. Isso é muito importante a gente destacar, né? O nosso crescimento foi bem paulatino, foi bem gradativo, não foi nada instantâneo. Foi no princípio do trabalho mesmo. Iniciamos realmente com a nossa família e mais 2 pessoas, e que trouxeram mais outras pessoas e que iam convidando, e que nós íamos trabalhando e que íamos convidando, e de repente o nosso grupo foi se consolidando. Sim. E a promessa de Deus se cumpriu. A gente não tinha espaço para a escola bíblica dominical. Fazíamos a escola bíblica dominical no centro comunitário ali no Nelson nós Costa. acreditamos Na hora de batizar, ou a gente pedia emprestado uma piscina, ou a gente ia lá para o São Domingos batizar naquele rio. Aí vocês eram os recepcionistas, era o Ministério do Louvor, era o professor da EBD, zelador da igreja. Eu era o cantor, o pregador. Eu soltava o violão para pegar o microfone. E a missionária Sandra fazia tudo. Era professora da EBD, limpava. E no início, ali no salão ali da Lotus, realmente nós fazíamos tudo. O trabalho de zeladoria, o trabalho do culto, a da administração, tudo, com muito amor, com muita graça. Como deve ser, né? Lindo demais. E aí, chegou na compra desse terreno, que foi um milagre de Deus, né, pastor? Eu orava pedindo a Deus um espaço, e eu sabia que Deus ia me dar esse espaço. Caminhando pelas nossas adjacências, passando aqui pela Rua Argélia, essa rua era chamada a Rua do Sapo. Ela não era pavimentada, ela era cheia de lama,
Muitas dessas casas não existiam. Essas duas casas que nos antecedem, direita e esquerda, não existiam, eram terrenos baldios, e outras também, outras tantas. Eu passei por aqui e visualizei esse terreno. Tinha algumas árvores, tinha um casebrezinho no meio, e eu pedi a Deus um sinal. Eu pedi a Deus um sinal e eu disse: Senhor, me dirige. Eu gostei daquele terreno, o que é que o Senhor me diz? E aí Deus me deu uma palavra no livro de Jeremias. Deus me disse assim: compra o campo, chama testemunhas, lava a escritura. Quando eu vi aquela palavra, eu disse: não tenho mais dúvida. Eu não tinha R$ 100. E esse terreno aqui era de uma família, era de herdeiros. Parece que 8 herdeiros. Nossa. E um dos vizinhos, sabendo que a gente estava pretendendo comprar, tentou me dissuadir. Ele me chamou e disse: pastor Rinaldo, olha, o senhor tá ficando louco. Pode desistir. Isso aí é um ninho de cobra. Isso aí, ó, é um monte de herdeiro. Eles não vão querer, não vão assinar. Vai ser uma briga doida. O senhor não vai conseguir comprar esse terreno. Mas, gente, foi maravilhoso. Bom, procurei o irmão mais velho da turma e fiz uma proposta. Naquele tempo, o terreno custava R$ 20 mil. E era à vista. E nós não tínhamos R$ 100 numa poupança. O nosso grupo era pequeno, acho que umas 30 pessoas no máximo. No máximo. E tudo gente simples, trabalhadora, assalariada. Né? E então, naquela época também, uma linha telefônica valia ouro. Nós abrimos mão da nossa linha telefônica. Inclusive, essa linha telefônica tinha um número bem bonito, era 7170. Sim. O número dessa linha. E fizemos um sorteio. Desse sorteio, nós levantamos R$ 7 mil. Com esse sorteio do telefone. Uma mulher que vendeu, mas saímos vendendo aí para amigo, para conhecido, para desconhecido. Lutamos e arrecadamos R$ 7 mil. Eu fui lá na casa de seu Getúlio e disse: seu Getúlio, vim comprar o terreno. Trouxe R$ 7 mil para o senhor. Ele disse: não, pastor, é à vista, é 20 mil à vista. Aí eu disse: não, mas Deus já disse que esse terreno é nosso e o senhor vai aceitar. E outra coisa, ó, a diferença o senhor vai dividir em 4 cheques, em 4 meses, vai ser 4 cheques de 3.500. Aí ele disse: não, isso eu não posso fazer, não. Eu disse: pode, homem, o senhor pode fazer. Esse terreno. A negociação que quem está comprando é que dita as regras. A autoridade. Eu peguei os R$ 7 mil, coloquei na mesa e ele sorriu e disse assim: como é para a obra de Deus, glória a Deus. Nós vamos fechar negócio. Glória a Deus. E foi uma experiência muito linda, porque, gente, e para conseguir cobrir cada um desses 4 cheques? Ah, sim, foi no cheque. Eita, meu Deus do céu. Ficaram 4 cheques de 3.500 cada um naquele tempo, há quase 30 anos atrás. Foi um desafio, foi uma loucura. Algumas pessoas dizem assim: mas o pastor está ficando doido, vai levar a igreja para a favela. Que essa rua, ninguém dava nada por essa rua. Ela era cheia de lama, não era pavimentada, sabe? E Deus foi tão bom que quando no ano que nós inauguramos o templo da Guerreberiana aqui em Ilhéus, o prefeito Jabes Ribeiro mandou pavimentar a nossa rua. Foi. E nos deu esse conforto. Gente, sabe? É impressionante. Mas foi milagre. É impressionante. Foi milagre. Algumas pessoas que... Teve gente até que disse assim: eu não vou contribuir com nada porque eu não vou... eu não quero que a igreja vá para a lama, eu não quero que a igreja vá para a periferia. Ninguém dava nada pela Rua Argélia. Olha quem é a Rua Argélia hoje, né? Tenta comprar um terreno ou um imóvel aqui na Rua Argélia. É a prova de que onde a mão de Deus está, e principalmente sobre uma pessoa, sobre uma liderança, sobre um grupo, aquele lugar vai prosperar. Aquele lugar vai prosperar e isso é a prova viva. Quando Deus fala... Foi uma experiência rica. Meu Deus. Jairo, eu me lembro que para começar a construção, eu tive um outro sinal de Deus. A gente não tinha eira nem beira. E apenas oramos. E eu disse assim: Senhor, eu preciso pelo menos de um sinal. Me ajude na minha falta de fé, me auxilie, mas me dá pelo menos um sinal. Gente, uma pessoa, uma irmã que era de outra igreja, ela me procurou, me ligou e disse assim: pastor Rinaldo, eu soube que vocês adquiriram um terreno e querem construir um templo. Eu tenho aqui na minha casa uma caçamba de brita que eu não vou usar. E eu gostaria de doar para o senhor aceita.
Olha a Uma providência. caçamba de brita. Quem que tem uma caçamba de brita e não vai Uma usar, gente? caçamba de brita. Pois Se essa não for mulher milagre de mandou o Deus. caçambeiro despejar a brita aqui em frente. Aí eu me encorajei, chamei a rapaziada para limpar o terreno, para derrubar as árvores e marcamos a cerimônia Tem toda a de documentação. lançamento da pedra Pedra fundamental. fundamental, sim. Foi uma experiência muito linda, muito Tem especial. muitas fotos dessa Foi fé. época. Foi fé. Quando o senhor mencionou essa pessoa que falou assim, pastor, isso aí é de herdeiro, não se mete com isso não. Era uma pessoa daqui, da Redondeza, Daqui da rua, era um vizinho nosso. Mas o senhor persistiu, na minha mente só vem uma coisa assim, né? Quem tem uma promessa de Deus não ouve opinião É de verdade. humanos. Quem tem já uma estava confirmação de Deus não ouve a opinião de humanos. Porque Eu já acontece estava convicto muito por isso. causa da palavra que Deus me deu. E quando chegou o dia de ir para o cartório, Jairo, acredite, filho, todos os herdeiros estavam lá. Todos. Isso Os realmente que é um vieram milagre, do interior, porque os que moravam aqui, herdeiro os é que vieram problema. de não sei aonde, de não sei aonde, todos estavam lá com a maior alegria. no consenso ainda? E completamente. Ó, E para completar a alegria do propósito de Deus, uma das herdeiras, sim. cristã também ela, Hum. uma irmãzinha nossa aqui da Assembleia de Deus, mora aqui no fundo, ela chegou para mim e disse assim, pastor Arinaldo, esse terreno era do nosso pai, e eu sempre pedi a Deus que nesse terreno fosse construída uma igreja, e é por isso que eu tenho muita alegria em assinar esse documento, porque Deus está atendendo ao desejo do meu coração. Ei, glória a Deus. Vamos passar a mão aqui no braço, porque é Deus fazendo a obra. A gente vai continuar essa conversa, só queria... Eu estava lembrando esses dias, pastor, o pastor Erinaldo, gente, gosta muito de uma canção que a gente sempre canta aqui, né? A bondade de Deus. És fiel em todo tempo tu és tão bom. E tem uma parte que fala, a tua bondade me seguirá. Uhum. E, claro, isso é bíblico. E aí, esses dias, antes de ministrar essa canção, eu falei, vou separar aqui os textos para falar antes. E aí, eu vi rapidamente assim, tem dois textos que eu lembro, que eu vi, no Salmo 89, acho que ali pelo versículo 24, Sim. que a palavra é justamente essa, a minha bondade, a minha benignidade, a minha misericórdia te seguirão. É um texto, esse salmo não é de Davi, mas é sobre sobre Davi, sobre como está Deus sempre esteve com Davi. Sim, sim. E o clássico Salmo 23, que termina assim, né? Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Isso. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quer dizer, eu vejo que quando alguém tem uma promessa e uma palavra do Senhor, a bondade e a misericórdia seguirão essa pessoa, acompanharão. Então Deus não é um Deus que fala assim, você tem... Eu vou te dar uma ordem, pastor Erinaldo. Um ministério. Pronto, agora se vira, vai aí. Eu não... Quando precisar, me fala. Vai, se vira. Não. Ele dá a ordem, ele chama, mas acompanha a misericórdia e acompanha. Então, todos os passos ele vai acompanhar. Deus não é um Deus que diz faz e se vira. Então... Eu sei que ainda tem mais coisas, mas agora veio isso na minha mente. Em todos os passos que o Senhor foi dando, a bondade e a misericórdia do Senhor estavam acompanhando. A palavra diz que a bondade e a misericórdia acompanha. Existem alguns princípios que norteiam a nossa caminhada nesse sentido. Um deles é a convicção do que Deus tem pra gente. O desígnio de Deus para a vida da gente é bem específico. Deus tem um lugar, Deus tem uma tarefa, Deus tem um tempo, Deus também tem as pessoas certas com as quais nós devemos estar para que cumpramos o desígnio dele na nossa vida. Isso aí diz muito da soberania dele, dos propósitos, dos planos que ele tem para cada qual de nós. E quando a gente aceita isso, nós somos mais felizes. Eu sabia que Deus me queria aqui. Tanto é, Jairo, que com os 3 anos que estávamos aqui, a igreja ainda nascente, bem novinha, né? Um casal de missionários que foram meus alunos lá em João Pessoa,
Eles não sei como conseguiram meu telefone, era um telefone fixo, não era celular. Naquele tempo eu não tinha celular. Tinha que procurar na lista telefônica. Eu recebi um telefonema do Canadá, em uma cidade chamada Oakville. Esse casal de Pastor Arinaldo, nós descobrimos e encontramos o senhor aí e temos um desafio de fé e queremos lhe fazer um convite. Nós estamos lhe esperando aqui, nós temos uma igreja aqui e queremos o senhor aqui com a gente no Canadá. E eu estremeci. Vivíamos numa vida simples, debaixo de muito esforço, e eles me fizeram uma proposta muito agradável, de boa moradia, de transporte, de salário, mas eu já tinha feito país de primeiro mundo, e pensando no futuro dos meus filhos, eu disse, é uma proposta irrecusável, mas eu já tinha feito com Deus um propósito de vida com a Igreja Bereana. Eu disse, Senhor, eu quero dar a minha vida na Igreja Batista Bereana. Naquele tempo eu fiz uma oração assim, eu quero passar 20 anos, pensando que 20 anos seriam 200, né? Já se foram 29. Já se foram 29. Eu fiz um propósito com Deus e eu recusei minha ida para o Canadá porque eu já tinha essa certeza. Deus me queria aqui. Deus me queria aqui. O outro princípio que rege muito a nossa vida é aquele princípio de cobertura espiritual, o princípio do mentoreamento. Ninguém consegue fazer nada sozinho e é necessário estar no corpo. É necessário ser corpo e ter o cabeça. Então, a cobertura espiritual que eu recebi do meu pastor, ele me abençoou, ele me apoiou, ele me orientou, ele me acompanhou. Algumas vezes me chamou a atenção, mas louvo a Deus pela Igreja Batista do Calvário em Sobradinho, no Distrito Federal, pela vida do pastor Clóvis, sua esposa, irmã Betinha, seus filhos, ministros do Senhor. Eles vinham aqui no mínimo 2 vezes por ano, eles nos apoiaram financeiramente, eles nos deram toda a cobertura, isso fez uma grande diferença. Eu não tomava nenhuma decisão sem consultar o meu pastor, e isso só me trouxe bênção, só me trouxe garantia, só me trouxe prosperidade. Eu acho que é por aí, sabe? Atentar para os princípios da palavra de Deus para que a vida aconteça da forma correta, né? Quem segue os princípios estabelecidos por Deus não fica só, né? Eu vejo isso muito nessa história. O senhor sempre traz essa palavra para a gente aqui nos momentos de estudo bíblico, de pregação, e com certeza isso fica bem fixado na nossa mente. Seguir esses princípios, tanto de hierarquia, de autoridade, de cobertura espiritual, isso é... Porque eu sei também, pastor, eu imagino, não é fácil também para um líder de pessoas, um pastor sério. Existem momentos onde ele se sente só. Existe um momento que ele quer desabafar, quer chorar, e que são situações, às vezes, que nem a própria esposa consegue suprir. São certas coisas que realmente é uma mentoria de um outro pastor. E eu imagino como isso também foi difícil para o senhor. Quer dizer, a gente está contando aqui as maravilhas de Deus, mas, gente, a gente sabe que também é uma luta espiritual. Pessoas entram no caminho para tentar atrapalhar. Deus vai suprindo, mas eu tenho certeza que em alguns momentos o senhor se sentiu querendo receber esse abraço desse pastor, o pastor Clóvis, e graças a Deus pela vida do pastor Clóvis, que soube também lhe ajudar nesses momentos, né? Um espírito missionário, muito nobre, muito desprendido. Ele foi para mim um pai, um conselheiro, um amigo. Ele foi um pastor do coração. Eu sou muito grato a Deus por isso. E eu não estaria onde eu estou sem essa cobertura espiritual, sem essa bênção. Só quem pode lhe abençoar, meu filho, é alguém maior que você. É verdade. Só quem pode lhe puxar para cima é quem está acima de você. Quem estiver abaixo de você vai lhe puxar para baixo. Mas para alguém lhe levar para cima, essa pessoa tem que estar acima de você. Né? E eu sempre acreditei nisso. Eu citei agora aqui a missionária Sandra, né, nessa questão, e eu queria também te ouvir. Mas nessa questão, né,
como... Eu não tenho essa memória, assim, seletiva, assim, boa. Não, mas Deus vai colocando as palavras na tua mente, assim, eu sei. Mas o que eu queria... Mas não é nem sobre Sim. lembrar fatos, missionária. Miss, vou chamar de Miss. Pode chamar de A Miss. gente tá... Né? Não é nem sobre isso, Miss, mas o papel de uma esposa de pastor nesse momento, com tantas lutas, com um filho pequeno, então vem contas, vem dúvidas, e como foi, na verdade, né, seguir esse chamado, que eu tenho certeza que Deus também clareou isso no teu coração, mas tem que seguir, né, tem que dar um passo de fé. Como foi para você como esposa de pastor, como mãe também de crianças pequenas, né, acompanhar esse desafio e qual a importância? A priori, vou falar a verdade assim, né? Eu sou muito verdadeira. A priori, quando o Erinaldo decidiu que Deus falou ao coração dele, que teríamos que voltar para Ilhéus, nós estávamos com a vida toda organizada em Natal. Financeiramente, tudo muito bem. Tínhamos uma empresa, sabe? Sandra vendia muito. Franquia de perfumes. Nós estávamos com um padrão muito bom, morávamos muito bem de frente para o mar, sabe? Sim. Uma vida, a priori, eu disse não é de Deus, Erinaldo. Sandra não queria vir. Não queria vir. Inicialmente não. Eu não via que era propósito de Deus a gente retornar. Eu fiquei muito conflito nesse sentido. Sim. Entendeu? Estávamos lá pastoreando e estávamos bem financeiramente. E tem alguns pormenores que eu não quero relembrar assim, porque são coisas muito pequenininhas, mas certo, no geral, para sermos objetivos, travou-se uma luta, sim. Não de revolta, de ser rebelde, eu nunca fui. Mas eu precisei, assim, sabe, ouvir Deus, ver Deus trabalhando no Erinaldo, Deus direcionando. E Deus foi eu abri o coração, porque eu sempre digo, quando a gente abre o coração, acontece. E quando nós decidimos, Erinaldo decidiu voltar, pronto, fomos um só, entendeu? Uma só decisão, não teve mais. Tem um detalhezinho que nós Dúvida. descobrimos que aquela prosperidade que Deus nos havia concedido nos 2 últimos anos em Natal, que foi um tempo de colheita em que Sandra vendeu muito e nós mudamos a nossa qualidade de vida, nós entendemos que foi permissão de Deus para a gente se estruturar para poder começar a vida aqui em Ilhéus. Durante um longo período aqui, a gente sobreviveu com uma reserva que nós construímos em Ilhéus, trabalhando no comércio. Tínhamos uma franquia de cosméticos, né? E Sandra era muito boa de vendas, sabe? E nos estruturamos. E aqui ela continua a trabalhar. Aqui ela disse, não, meu filho, não vou deixar você sozinho não, vou arregaçar as mangas. E foi ser sacoleira. Colocava sacolinha aqui eu vendi livros, perfume, aqui. Sim. Quando nós chegamos. Confecção, roupa, tudo que você cosméticos, imaginar. Vendeu tudo. O que Sandra tirava da bolsa, Sandra vendia. Eu fiz curso fui a São Paulo, fiz curso de limpeza de pele. Sim, fazia foi limpeza mesmo. de pele também, tudo que você imaginar. Mas Para nos ajudar. Eu dizia assim para mim mesma, eu dizia assim, não quero nunca que os nossos filhos abram a geladeira e só tenha água, nunca. Não, nós vamos trabalhar e Deus vai nos suprir. E isso foi assim, porque eu me preocupava nesse sentido. Sim, porque sim. não é fácil ser filho de pastores. Sim. Não é fácil. Nossos filhos, a gente tem que... eu dizia assim para Erinaldo, eles não são pastores. Nós sempre fomos muito assim, tivemos esse consenso de respeitar a vocação deles também. Filho de peixe é peixe, mas filho de pastor não é pastor, não. Exatamente. Nunca normal. colocamos sobre eles essa responsabilidade. Você tem que ir para a escola dominical porque você é filho de pastor. Você tem que se envolver porque você é filho de pastor. Sabe por quê? Quando nós começamos a ver o índice de filhos de pastores desviados por causa dessas cobranças, revoltados, eu disse, não quero isso para os nossos filhos. Então, nós os criamos no temor do Senhor. Amar a Jesus, não é estrutura, e não placa, não denominação, ser de Jesus. Como até hoje eles entenderam esse princípio, temem ao Senhor, amam ao Senhor. Entende, Jário, o que eu estou falando? Sim, porque não é fácil ser esposa de pastor. Vocês assim, como você perguntou, como foi esse desafio, essa agonia, né? Hoje você está em João Pessoa, amanhã você está em Natal, depois você está lá em Ilhéus.
Não é, Rinaldo? E eu nunca esqueço que nesse movimento todo de descobrir a vontade de Deus, de querer acertar a vontade de Deus, nós fomos parar, sabe onde? Em Minas. Foi em Minas? Em Minas Gerais. Minas foi. Gerais. E lá em Minas, toda a nossa mobília foi direcionada para Minas Gerais. Sabe o que Montes aconteceu? Claros. Montes Claros. Nunca chegou lá. Veio direto para Ilhéus, não foi, não? Foi. Ficou retida em Ilhéus. Porque Deus nos queria aqui. Foi. E lá em Montes Claros, estávamos conversando com a liderança que nos convidou. Rinaldo ia liderar lá o seminário, dar aula no seminário, íamos dar aula na missão Amém, Missão Amém. 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 Na missão Amém. E Jonatas ainda era um bebê, só tínhamos Jonatas, ele estava sentadinho lá no chão, brincando. E daqui a pouco houve assim um sinal de Deus tão lindo. Eu conto isso e me emociono. Porque naquele momento estávamos em oração com aquela liderança e juntas um bebê foi tomado assim de uma alegria. Transbordamento de alegria. De alegria, assim, que, digamos assim, que não era normal para uma criança de 1 ano e... Quanto Era uns tempo 2 ele tinha? aninhos, né? 2 anos, né? 2 aninhos. Pois é. Foi perceptível Foi que uma não era co- algo... Não, todo mundo disse assim, normal. não, Deus está confirmando que vocês não têm que estar aqui mesmo. Nós Que vocês queremos devem muito vocês retornar aqui. para a cidade de Desejamos vocês. muito, mas vocês têm que retornar para a cidade de vocês. Olha que coisa tremenda. Deus vai, quando Deus quer, Sim. Deus vai promovendo circunstâncias. Parece que vai funilando, sabe? É. Jonas, que foi lá pro fundo do mar, dentro de um ventre de um peixe. Sim. Nós fomos parar dessa forma lá em Montes Claros. E Deus nos jogou de volta para cá. Foi muito interessante. Isso é interessante, Jairo, porque opções, caminhos existem vários, no sentido de oportunidades. Mas a gente precisa conhecer o desígnio de Deus, aonde Deus nos quer. Né? Porque necessidade há em todo Claros, qualquer lugar, né? João É Pessoa, verdade. Natal, Canadá. Não, Deus me queria em Ilhéus. E quando eu assentei isso no meu coração e parei de lutar com Deus e disse, vou assumir com alegria, meu coração se encheu de paz e Deus começou a abrir as portas. Não se negocia com Deus a gente obedece, a gente diz sim. Aí a paz inunda o coração e a bênção recai sobre a nossa vida, sobre o nosso E caminho, sabe né? de uma Glória a coisa? Deus, é A verdade. mão que trabalha prospera. Sim, A mão diligente. eu estava Não é pensando porque, nisso. não é porque Deus nos Exatamente, chamou para o exatamente. ministério, vamos trabalhar e vamos fazer acontecer esse ministério com dignidade, Sim. entende? Então, assim, nesse sentido, Deus provê. Hoje, quem nos vê numa casa melhor, mas não sabe, nós já moramos em uma casa que boiava geladeira, boiava todos os móveis. Conta aí, Reinaldo, você sabe contar melhor do que eu. Esse é o historiador. Às vezes as pessoas olham para nós e não querem a nossa condição de hoje, mas com certeza jamais quereriam passar o A que nós passamos. caminhada. A né? caminhada. Tem pessoas que querem começar de onde nós já estamos terminando. Sim. Verdade. Né? Muitos jovens aí Verdade. iludidos com a questão ministerial, envaidecidos com a questão ministerial, eles querem começar de onde a maioria dos servos de Deus já estão terminando. Né? Enfrentamos situações Verdade. difíceis, enfrentamos privações. Nem Muitas. sempre tive carro, andei a pé muito tempo. E eu vim de uma família rica. Eu lembro que quando desculpa interromper, Sim. eu lembro que o senhor mencionou já uma vez que lá em Natal, quando Daniel foi nascer, o senhor não tinha o dinheiro nem para Exatamente. pagar o Eu não ônibus tinha para Sandra. 50 Em João centavos, que era Pessoa. o Foi em João valor, Pessoa. o valor da passagem de ônibus para levar minha esposa para a maternidade de ônibus. Eu Não não tinha. tinha. Mas não faltou nada, porque Pois é. Deus supriu Mas tudo. o milagre veio. Foi. Eu lembro Milagre que aí um irmão da Aluno meu, aluno do seminário, aluno nosso do pagou seminário, tudo, ainda um que era um enxoval. empresário, foi. Tomou conhecimento e Essa- foi um anjo de Deus. Isso aí, gente, vamos deixar essa parte da história deles Sim. também para um outro momento, Outro porque momento, é com tão certeza. maravilhosa É muita quanto coisa. uma completa a outra, né? A história da Mas só família, pra a história de vida deles dois completam a história da Bereana. Então, em outro momento, Não, a gente com vai certeza, falar também com bastante certeza. de Só- quando Deus chama, né? Jairinho, só para completar isso aqui, Sim, porque é uma sim. coisa que me emociona. Mas eu Parto me diz acho respeito. linda essa Aí essa você história. veja, quando estávamos para ganhar nosso bebê, pra Daniel ou nascer, Daniel. foram os dois, a experiência foi mesmo, né, de provisão. Aham. Deus tinha me dado um sonho, eu sonhei, eu estava orando, Senhor, pelo momento do parto, Deus me deu um sonho que um anjo, eu vi o anjo fazendo o meu parto. E foi tão lindo, porque foram anjos. Olha, para você ter ideia, o pediatra era cristão.
E ele disse, assumo o parto de vocês. O obstetra também era cristão. Também. Como era o nome dele? Não, do Doutor Vivaldo. Doutor Vivaldo. Toda a equipe, inclusive até o anestesista. Meu Deus do toda céu. a equipe da primeira igreja batista. João Pessoa, e João Pessoa. A população foram um percentual anjos. muito grande de cristãos. Sim, Anjos, sim. literalmente. O parto Deus foi provendo todo, tudo o tempo Ficamos em todo. apartamento, foi como se tivéssemos assim o melhor plano Não de tínhamos saúde. plano de saúde, não tínhamos a menor condição, mas Deus fez um milagre e os 2 partos foram Os 2. particulares, foram em apartamento, Coisa de Deus. sabe? Deus levantou Deus sempre o cuida. anestesista, o obstetra, o pediatra para nos acompanhar. Foi milagre de Deus. Aí, como a gente estava falando, né? Quem olha hoje a estrutura da casa abençoada que vocês têm, da condição dessa igreja, de como as pessoas contribuem, de como temos coisas aqui através de milagres também, como o pastor falou, quer o resultado, mas não sabe Não quer toda o caminho, a trajetória, o preço, como né? foi o preço, de muito tempo de choro, de muito tempo de sem ter dinheiro, mas confiando em Muita Deus, oração, muita oração. muita dependência em As Deus. pessoas querem logo o resultado. É. É uma falha, eu acho, atual, assim. É o que mais a gente vê. Infelizmente, é o que mais a gente vê hoje, principalmente em ministérios que começam assim por conta de fragmentação, por conta de um ego. Então, a pessoa, tô com a vontade de abrir um ministério do meu jeito. Aí a pessoa vai lá, faz do jeito dela, e em 6 meses ele já quer estar colhendo frutos de alguma coisa que ele nem plantou ainda. Isso é perigoso, filho, porque nem tudo que é feito para Deus é aceito por Deus. É necessário, para se fazer algo para Deus, é necessário estar em Cristo, sujeito a Cristo. E o que significa isso na prática? Estar em Cristo é estar no corpo. O que significa estar sujeito a Cristo é estar sujeito à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Sabe? Essas visões arbitrárias são perigosas. E levam a pessoa a caminhos que ali na frente são travados, né? São travados. Agora, por outro lado, Jairo, filho, a vida acontece. A vida acontece e é natural que na força do ganho, da perseverança, do trabalho, da dedicação, responsável, consciente, a convicção, não é? Quando você persevera, suporta o que tem de suportar, é natural que a coisa aconteça, é natural que Deus nos dê prosperidade. A vida acontece, sabe? Poxa, depois de 29 anos... Eu tinha cabelo quando eu vim para aqui, para a Guerreiriana. Hoje eu sou careca, né? Então, eu deveria ainda permanecer com uma sandália havaiana lascada, emendada com um grampo, né? Vivendo... Para demonstrar alguma humildade. Para poder demonstrar humildade, sabe? A vida acontece. Não podemos nos esquecer. Se alguém me serve, o Pai honrará. O Pai honrará. A quem honra, a honra, né? É um princípio da honra também. Eu, particularmente, que autoridade eu teria para incentivar meu povo, para orar e abençoar meu povo, se depois de quase 30 anos de serviço eu continuasse com uma vida ínfima, incipiente? Que autoridade? Eu mesmo me sentiria mal. Não é? Quer dizer, nós precisamos crer no princípio de como a vida acontece. O princípio da semeadura quando também. A gente atende aos princípios de Deus para ela. Sabe? Meu filho, a Bíblia diz assim, a mão diligente prospera. Esse princípio é válido para todos. O que ajunta na força do ganho, esse prosperará. Esse princípio é válido para todos. E quem primeiro deve colher os frutos é aquele que semeia. Sim. Né? Então foram longos anos de trabalho, de perseverança, de investimento. Eu não fiquei parado, eu estudei, eu fiz pedagogia, eu fiz psicanálise, eu fiz mestrado, eu corri para pós-graduações, eu fiz doutorado e ainda hoje eu estudo. Ainda hoje eu estudo. Meu Deus, quantas coisas pra gente refletir, né, e conversar. A mão de Deus sempre sobre a vida de quem Ele chama, Ele supre.
Bom, pastor, hoje estamos aqui, né, com o prédio construído, climatizado, né, depois de tanta luta, mas algo que eu admiro muito na liderança do pastor Erinaldo, da missionária Sandra, é que mesmo depois de tanto tempo, eles prezam muito pela excelência no serviço, em tudo. Então, a cadeira precisa estar limpa, precisa estar na posição correta, as coisas precisam estar sendo feitas com amor, com dedicação. E eu tenho certeza que desde lá da garagem era assim. Não tenho dúvida, não tenho dúvida que lá na garagem de vocês também estava tudo no lugar certinho, as cadeiras posicionadas no lugar certinho. E a excelência é algo que eu admiro muito, dentre tantas outras coisas, sabe? Obrigada. O prazer pelo serviço, o amor pela palavra, o amor pelo estudo bíblico. Tem tantas coisas que eu poderia mencionar. Mas eu estou mencionando essa questão da excelência no serviço porque mesmo já depois de conquistar algumas coisas em relação à estrutura e tal, mesmo assim vocês continuam incentivando a melhorar as coisas aqui. Não só na parte estrutural, mas na parte das pessoas também. Eu sou um deles que o tempo todo ouço o conselho de vocês, vamos melhorar nisso, vamos melhorar naquilo. E aí vem na questão, né? Quais são os novos desafios agora para a Igreja Batista Bereana a partir aí de 2022, 2023, 2022 já ficou para trás, 2023, quais são os novos desafios? Nós também somos movidos de desafios, não acabou ainda a história, né? Com certeza. Mas e aí, me conta, dessa vez eu vou ouvir primeiro da Miss Sandra. Eita! Suas expectativas. Eu tô tão entusiasmada esse ano, então estou muito entusiasmada com o nosso projeto pedagógico, Sim. com a Escola Bíblica Dominical. Estamos reorganizando os espaços físicos, estamos assim dando uma nova visão, sabe? Trazendo, vocês viram como foi gostosa a nossa aula inaugural nesse domingo, foi uma riqueza. Sim, houve depoimentos de pessoas dizendo assim, eu chorei de emoção. Eu vi. Só no corredor, no acolhimento, sabe? Dê uma olhada lá no Instagram, gente, rapidinho. Dê uma olhada lá no Instagram da Bereana, eu acho que ainda tá ativo, ainda tá. Eu acho que fica até amanhã, talvez. Tem muitas fotos, muitos vídeos de como foi a abertura nossa do EBD. Então siga a gente no Instagram, vocês vão ver isso aí que a missionária Sandra tá falando. Foi um momento lindo a abertura da EBD 2023. Vai ter um vídeo. Por isso que você precisa acompanhar o Instagram e o YouTube, para você não perder essas coisas que a gente posta. Eu acredito assim que os nossos desafios. Sim. É porque eu sou muito entusiasmada, você sabe disso, não sabe? Não percebi. Não dá pra perceber. Não dá pra perceber. Eu sou muito intensa. Então, se é pra fazer, vamos fazer com excelência e com entusiasmo. Sim. Com alegria. E a nossa equipe desse ano, eles ouviram o depoimento, como eles estão entusiasmados, como estão contagiados com essa determinação de renovar. Sempre tivemos essa excelência com toda a equipe anterior. Mas eu até disse para a Laura, brincando com ela, disse, Laura, quando se tem algo de uma pessoa muito bom, a gente tem que vir com um projeto excelente. É verdade. Para não sentir muita falta do Falei para ela. Desafio para 2023. Desafio, já pensou? Superar essa excelência essa aqui. Grandeza da irmã Laura. Disse que ela é uma pessoa que respira, né? A questão de escola bíblica dominical e etc. Mas assim, em suma, eu estou muito entusiasmada com o reino de Deus, sempre entusiasma. Pronto. Pastor, a sua expectativa para esse ano desafiador, porém, vamos em frente. Ainda há muita terra a ser conquistada, né? Ainda precisamos melhorar em fraternidade, em espiritualidade, em santificação, em honra, em serviço, em oportunidade, em treinamento. Tudo isso faz parte da missão da igreja. Temos o nosso seminário, o STBB, Seminário Teológico Batista Bereano, cujo propósito especial é treinar líderes, preparar o povo de Deus para a obra de Deus, né? E eu trago comigo 2 princípios que devem reger um serviço a Deus. O primeiro deles, a primeira lição que um líder deve aprender é a lição da obediência. Se você não é capaz de obedecer, você nunca vai ter autoridade para mandar. Se você não é capaz de se submeter, você nunca vai ter graça para sujeitar ninguém, né, a você.
não vai ter autoridade. E essa visão sistêmica de que nós nos interdependemos, nos precisamos, de que nós devemos nos sujeitar uns aos outros e considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, para que a obra aconteça, né? Cada qual no seu posto, mas respeitando a organicidade, né? A visão sistêmica do corpo e respeitando a direção do cabeça. É assim que um corpo vive em equilíbrio. A primeira lição é a obediência. O líder que não sabe respeitar e honrar, que não atende à hierarquia, ele desequilibra o corpo. A segunda, que eu sempre enfatizo no nosso ministério, é a excelência no serviço. Para Deus, nada a menos que o melhor. Como disse Davi, não darei ao meu Deus nada que não me custe nada. Não biscateamos, não fazemos meia sola. Aqui evitamos o rascunho. Não queremos biscateiros, não queremos alinhavar, ou seja, improvisar. Nós temos de oferecer o melhor. E um líder cristão, ele precisa entender isso, que para Deus ou a gente dá o melhor, ou é melhor não dar. Ou dá o melhor não dá. É verdade. Sabe? Porque vou anotar Deus, isso aí, Deus é aí, Deus. Deus é Deus, né? E ele deve ser honrado. Ele deve ser honrado. Então, é nessa visão que a gente tem seguido, sabe? Visão de corpo, de organicidade, visão sistêmica. Estamos interligados e só haverá harmonia e equilíbrio quando todas as partes e cada qual souber o seu lugar, né, e desempenhar com responsabilidade, e quando estivermos com o coração consciente e dedicado para oferecer o melhor ao Senhor no nosso serviço, seja ele qual for, em qualquer área. Ô Jairo, você falando sobre desafios, né? Sim. Expectativas, você falou das expectativas desse ano. Sim. Né? Como o Edinaldo disse, a gente está sempre querendo avançar. E nós estamos agora com um desafio em Guarantã, né? Sinop. E nosso desafio em Mato Grosso. E estamos levando a igreja, né? Porque a nossa visão nunca foi de abrir muitas congregações. Uma em cima no lugar onde já tem muito. Nós nunca tivemos essa visão, mas sempre tivemos a visão de missionária, de apoiar os que estão já nos campos também. Entendi. Sempre a igreja cooperou e apoiou outros obreiros. Não importa se são da nossa igreja ou não. Se são, apoiamos quantos missionários alguns missionários que serviram junto conosco aqui, como a missionária Lília e o missionário Ricardo, que foram para África. Me esqueci o nome do lugar, um lugar terrível. Burkina Faso. Burkina Faso, eles passaram lá, eu acho que no mínimo uns 10 anos, eles foram apoiados pela nossa igreja. E até hoje a igreja ainda os apoia. E outros ministérios, outros missionários que a nossa igreja apoia. E agora nós estamos com o projeto de fundar uma congregação bereana na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Está lá o nosso missionário. Trazendo a nossa visão da palavra. Sim. A excelência no ensino, surpresa que a excelência no serviço. Apesar de lá não ser um lugar que tenha, como é que se chama? Não tem praias. Sim. Lá, muitas igrejas não têm escola bíblica dominical. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Sim. Porque hoje as pessoas já não estão mais priorizando a questão do ensino da palavra. Principalmente para crianças, adolescentes. Então, por que não abrir uma igreja com essa visão do ensino da palavra? Aí. E o missionário Wellington está lá juntamente com Thaís e seus 2 filhos disponíveis para isso. Isso aí. Vamos ver se Deus tem isso para, né, a história continua, né? Não acabou ainda a história da bereana. Estamos escrevendo. Muita terra a ser conquistada. É isso aí. É como disse Paulo, uma porta grande e oportuna se nos abriu, e há muitas necessidades, muitos desafios, muitos adversários, mas o Senhor está conosco. É isso aí. Gente, nossa conversa de hoje foi muito boa, enriquecedora, testemunho que vai ajudar também, eu tenho certeza, muitas pessoas que recebem um chamado hoje, jovens de 25, 26, 24 anos, e precisam ouvir um incentivo, vindo realmente de real, de como deve ser, e não a ilusão que estão pregando aí muitas vezes em redes sociais, do cara já esbanjando grana, esbanjando seguidores,
né? Então, você que está começando, quer dizer, não estou dando conselho não, quem sou eu? Mas preste atenção nesse papo aqui, nessa história, e veja que quando Deus chama alguém, se você tem um chamado, siga em frente, mas entenda que não é do dia para a noite que se constrói Com certeza. um serviço de Com excelência e uma igreja, e sabe? E outra coisa, se você não é vocacionado, não suporta Não as pressões suporta. de E nem ministério. floresce. Tem Pois que é. ser vocacionado, não A adianta. vara do homem que eu escolher, essa florescerá. floresce. Essa florescerá. Deus, ele dá o suporte, ele acompanha, ele fortalece aqueles que ele realmente chama. Quando a pessoa está fazendo da própria vontade, vai tropeçar muito. Estava refletindo, esses dias a gente já está terminando, mas me lembrei aqui da história de Josué, né? Depois que Moisés morreu, Josué passou a ser o líder do povo, viria ali algumas dificuldades, uma delas já era a travessia do Rio Jordão, e aí vem aquele texto famoso que todo mundo conhece, não te mandei eu, não foi eu que te dei a ordem, esforça-te, tem de bom ânimo, segue em frente. Só que a questão não foi eu que te mandei, então olha, Deus está dizendo, Tem que haver um mandato, foi né? eu que te mandei. Tem que haver Por conta um chamado, disso, continua firme, esforça-te. É. Agora, se a pessoa, ela mesma está se mandando, aí toma cuidado. Aí você não está com a promessa de Deus de que ele vai estar lhe sustentando. Uma coisa é ir por ordem de Deus, outra Exato. coisa é ir por conta própria, né? Então, nossa conversa está chegando ao fim, Muito mas a bem. nossa história só continua. Continua. Então, para finalizar, eu queria que a missionária Sandra convidasse as pessoas que estão aqui nos assistindo falando sobre os dias de culto na Igreja Batista Bereana, culto de quarta. Fala aí. Eita! Convida aí o pessoal para o nosso cultuar conosco. culto na quarta-feira começa a quarta-feira, 7 da manhã. 7 da Temos manhã. um momento de oração há muitos anos já, desde que Sim. fundamos a Igreja Batista Bereana, que nunca morreu esse momento de oração. Muitas pessoas já passaram por esse culto e muitas conquistas gerados lá no culto de oração das 7 da manhã, toda Verdade, quarta. verdade. E às 19h30, toda quarta-feira Quarta-feira, também. 19h30. E aos domingos, nosso culto maravilhoso de celebração, às 18h. É uma bênção, um louvor, com nosso irmão Jairo aí. E pela manhã, escola bíblica, né? Pela manhã, escola pelo amor de Deus, bíblica. a EBD. Escola Bíblica Dominical, gente. Eu estava dizendo hoje que é a alma de uma igreja, a EBD. Pelo menos eu penso assim. Porque, sabe, tem tudo a ver com a vida da igreja, a escola bíblica. A instrução. É o termômetro de uma igreja, eu diria. Sim. Não é não? Então, gente, Não é não, pastor? estão todos convidados. Todos estão convidados. todos. As crianças. Nossas né? crianças, As nosso crianças. berçário. Temos escola bíblica aqui para pra todas as faixas etárias, idades. Então, Todas as faixas etárias. e nos visite, se você está precisando ouvir uma palavra de Deus, uma palavra verdadeira, uma palavra bíblica, nos visite. O pastor sempre fala algo que jamais eu esquecerei. As pessoas certas estão nos lugares certos Por pelos motivos motivos certos certos. e razões certas. Pelas razões certas. Então, se Deus te direcionar para aqui, para estar conosco, nós sabemos que vai prazer. ser pelo motivo certo, pelas razões certas. Amém. E estamos aqui. Muito bem. Muito obrigado mesmo pelo papo. Prazer é Nós só nosso. estamos Uma alegria. começando, né, este projeto. Isso, então, isso. muitas outras Que oportunidades iniciativa virão. maravilhosa, viu? Muito boa. Eu Estamos quero aí. deixar, Parabéns. Jairo, somente um convite bem rapidinho Sim, para nossos irmãos líderes vocacionados que necessitam de um preparo, de um treinamento, que precisam servir a Deus de maneira mais eficiente, por se sentirem chamados por Ele para uma tarefa, para conhecerem o nosso seminário, os STBB, Seminário Teológico Batista Bereano. Nós temos a modalidade de 3 cursos. O curso básico é um curso de liderança, e inclusive nós sempre incentivamos todos os nossos líderes a realizarem, a terem pelo menos o básico em teologia, né? Tem o ministerial, que são 3 anos, e o avançado, que são 4 anos. O avançado equivale ao bacharelado, porque ele tem o grego, o hebraico, o inglês, o TCC, e precisamos realmente nos preparar para servir ao Senhor com excelência. Estamos de portas abertas e coração abertos, tanto na Igreja Bereana como no Seminário Bereano, ao serviço do Senhor.
Glória a Deus Obrigada, por esse Jairo. momento. Obrigado. Obrigado. E até a próxima. Tchau, gente. Fiquem ligados Tchau, gente. nas nossas redes Um sociais, abraço que grande. vocês vão ver aí mais informações e vão estar sempre atualizados no que está acontecendo aqui. Um abraço.